Olá, vamos ver uma aula aqui nossa de matemática discreta, cujo tema é o método da indução. Então, eu queria passar essa aula, né, que possui uma nota, tá? Que eu vou deixar disponível no Siga para a gente acompanhar. Mas aqui eu vou fazer só um roteiro do que a gente está querendo entender, tá bem? Então, essa aula ela começa com a ideia do que a gente já vinha trabalhando numas aulas anteriores, que era a soma dos N números naturais, certo? E aí, a gente tinha essa fórmula aqui, que 1 mais 2 mais 3, até somar até um N qualquer, resultava numa fórmula em função de N, que definia toda essa soma, que é o N vezes o N mais 1 dividido por 2. Mas agora, nessa questão que a gente vai trabalhar, que é o método da indução, a gente quer saber se isso realmente faz sentido, né? Se isso realmente está correto. Então, algumas perguntas norteiam essa nossa fala, que é, mas quem garante que essa fórmula está certa, né? Ou que isso dá certo, ou que isso dá certo para sempre, certo? Então, a gente começa vendo que essa fórmula, ela tem um padrão repetitivo que a gente vai já apresentar aqui, anotando, tá? E então a gente começa, vamos colocar aqui uma parte que eu vou adicionar uma nota para a gente começar a pensar nela, tá bem? Então é assim, vamos lá. Então eu tenho a seguinte fórmula, né? Que eu estou fazendo, que é 1 mais 2 mais 3 mais pontinho, 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 até um n qualquer, eu estou dizendo que isso dá n mais 1 dividido por 2, certo? Aí, mas será que isso está certo? Vamos observar aqui, né? Se eu tivesse somente um termo, tá? Eu vou colocar aqui de azul para a gente testar essa forma, tá? Se fosse um único termo, que eu iria fazer? Eu iria pegar o n, então, nesse caso, vale 1, e aí seria 1 mais 1, e seria dividido por 2, aqui, certo? Quanto que dá isso aqui? Aqui dentro a gente está vendo que dá 2, então eu posso eliminar com esse 2, ou seja, tudo isso aqui vai dar 1, que é o que a gente tem, né? 1 é igual a 1, então tá certo. Se fosse só o único termo fosse 1, isso daria certo. Mas se a gente tivesse aqui trabalhando com esse 2, o n seria 2, né? Então vamos aplicar na fórmula 2, que multiplica 2 mais 1, dividido por 2, que daria quanto? Eu posso simplificar aqui 2 com 2, daria 3, né? E 3 faz sentido para cá, né? Porque 1 mais 2, esses dois termos aqui dá exatamente 3, né? Agora vamos expandir. E se a nossa sequência, a soma aqui, eu estivesse somando até esse aqui, 1 mais 2 mais 3, será que a fórmula ia funcionar? Então vamos fazer aqui embaixo. Então teria 3 multiplicando 3 mais 1 dividido por 2, né? Aqui eu vou ter um 4 que dividido por 2 vai sobrar 2, e aqui o resultado vai ser 6, que é exatamente a soma do termo 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6. Ou seja, essa fórmula está ok, né? Esse, então, é a primeira condição que a gente checa, tá? Então, vou dar aqui o DOM feito, né? A gente testou a fórmula para alguns n's pequenos, certo? E agora eu vou seguir em frente. Mas será? Quem garante que isso vai dar certo lá na frente? Então, agora eu vou imaginar que eu tenho um número k qualquer, tá bem? E aí, eu vou de novo abrir aquela notinha para escrever. Então, vamos imaginar agora que a nossa fórmula ela vem até um número. Então, eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais. E aí, eu vou imaginar que eu somei até um número k, certo?
Aí eu quero ainda testar se a minha fórmula está certa. Aí o que que eu faço? Bem, se eu tivesse somando até esse K, quanto é que daria o resultado dessa soma? A gente tem que a fórmula diz o quê? Que é isso, até aqui a soma de todos esses termos, até esse K, a soma vai dar K, K mais 1, dividido por 2, né? Certo? Certo. Então, eu sei isso. E qual seria o próximo passo se eu tivesse mais um termo? Então, esse é o pedaço quando a gente fala assim, né? Então, imagine que a fórmula dá certo até um número K, tá? A fórmula dá certo até um número K. E agora eu vou pegar e vou adicionar o meu próximo passo, eu vou adicionar a essa série toda um K mais 1. E quanto é que vai dar a soma toda até o K mais 1? Vamos ver, né? Vamos calcular aqui. Inserir de novo outra notinha dessa. Então, agora eu quero somar até o K mais 1. Então, tem 1, mais 2, mais 3, mais pontinho, pontinho. Aí eu tenho até o K, e aí eu tenho esse próximo elemento, que é o K mais 1, tá? A gente vê que tem um padrão, né, que está crescendo aqui do 1 para o 2. A diferença é 1, do 2 para o 3 a diferença é 1. Então, ela está dando passos de unidade 1, né? Mas até aqui, então, quanto é que deu a soma até o K, que a gente estava falando ainda há pouco? Até o K, eu sei que está dando K, K mais 1, dividido por 2. Só que eu adicionei esse K mais 1 aqui, então eu vou colocar esse K mais 1 bem aqui do lado. Quanto é que vai dar essa soma se eu quiser somar até o K mais 1 sem ser olhando para a fórmula, tá? Sem ser olhando para a fórmula, eu vou fazer essa conta aqui, não é? Bem, eu posso colocar o K mais 1 em evidência, que ele aparece dos dois lá. Ah, não, vamos fazer o seguinte. Vou fazer colocando 2 ali primeiro, tá? Então, vou fazer assim, que isso aqui é o K, K mais 1, mais 2, K mais 1, dividido por 2, tá? Pronto. Aí isso aqui vai dar, vou colocar em evidência agora o K mais 1, eu vou ter K mais 1, que multiplica K mais 2, dividido por 2. Ora, mas o que que a gente chegou à conclusão? Olha só, se eu tivesse somando, colocar de vermelho, se eu fosse aplicar a minha fórmula até esse K mais 1, quanto é que daria a nossa resposta? Que é o K, seria o K mais 1, né? A fórmula diz o quê? A fórmula diz isso aqui, né? N mais 1 sobre 2, né? Só que eu vou aplicar para o K mais 1, ou seja, o meu N, ele vai se transformar em K mais 1. Então, é K mais 1 vezes o K mais 1, né? Que é o mais 1 dessa fórmula aqui do N, sobre 2. E quanto que dá isso para gente? Vai dar K mais 1, K mais 2, dividido por 2, certo? Então, olha só, a gente chegou nesse K mais 1, K mais 2 dividido por 2, tanto fazendo a lógica de que até aqui eu já sabia quanto custava, quanto era essa soma, e depois adicionando esse K mais 1 a gente chegou, e se fosse pela fórmula, vamos dizer que essa setinha aqui vermelha, diz que a gente usou a fórmula, tá? E aí a gente chegou na mesma resposta, tá bom? Então, isso é o que acontece. Então, a nossa fórmula, a construção dela, parece correta, né? A gente está, tanto a lógica que a gente utilizou para construir a fórmula, para fazer o passo mais um, né? O próximo passo, o quê? Ou usando a fórmula, se fosse a soma indo até o K mais um, daria correto. Daí, somar o resultado que nós já temos com o K mais um, e essa é a fórmula do próximo passo, né? A gente caiu no mesmo lugar. E aí a gente vem aqui para a parte 2 da nossa nota de aula, que é o método
da indução, propriamente dito, certo? E aí, a gente tem esse exemplo aqui, que também já é um exemplo conhecido nosso, que é a soma dos quadrados, que a gente tem que 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, tarará, até o n ao quadrado é igual a n vezes n mais 1, vezes 2n mais 1, tudo isso dividido por 6. Então, eu vou querer verificar, né? Semelhante como a gente fez ali em cima, eu quero verificar se essa fórmula está correta. Então, eu vou lá, abrindo aqui as anotações, nós vamos testar essa fórmula. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais até um determinado valor n ao quadrado. Isso vai ser igual a n, que multiplica n mais 1, que multiplica 2n mais 1, isso tudo dividido por 6, né? E aí eu quero testar, mas será que essa fórmula funciona quando eu tenho só um termo? Vamos verificar. Vou colocar aqui em azul. Então, se eu tivesse só um termo, o meu n era 1. Então, eu iria substituir na fórmula assim, 1 vezes 1 mais 1, vezes 2 vezes 1 mais 1, dividido por 6. Quanto é que dá isso? Isso dá 1, né? Então, olha só, 2, aqui vai dar 2 mais 1, isso aqui vai dar 3. Então, aqui, 2 vezes 3 dá o 6, né? Certo? Aí dá 1 de novo. Tá, e se tivessem o termo 2 ao quadrado, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, quanto é que dá? Vamos usar a fórmula para ver se a fórmula funciona certinho. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, né? Seria 5, né? Vamos ver se na fórmula dá certo 5. Aí eu teria o 2, 2 mais 1, 2 vezes 2 mais 1, dividido por 6. Quanto é que tá dando isso aqui? Isso aqui tá dando 2 mais 1 dá 3, vezes 2 dá 6, né? Aqui dá 4, mais 1, 5. Isso aqui tá dando 5, que é a soma até aqui. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E se fosse até o 3 ao quadrado, será que dá certo a fórmula? Vamos testar, né? Testar aqui a fórmula. Se fosse até o 3 ao quadrado, que a gente tem 5, né? 3 ao quadrado dá 9, vai dar 14, né? Será que tá certa a fórmula? Vamos ver. Então, o n agora vale 3, 3 que multiplica 3 mais 1, que multiplica 2 vezes 3 mais 1, dividido por 6, tá? Quanto é que dá isso aqui? 3, aqui vai dar um 4, então posso pegar esse 4 e imaginar que tem um 2 vezes 3, e aqui dentro está dando 6 mais 1, 7. Então, daqui eu simplifico com 6, sobra o 2, mas aqui dentro não está dando 4, então vou simplificar esse 4 com esse 2, vai sobrar 2. E aqui dentro está dando quanto? 7, né? Ou seja, tudo isso aqui está dando 2 vezes 7, que dá 14, que era exatamente o que a gente estava vendo que ia dar nessa fórmula, né? Então, pronto. A gente testou a fórmula para alguns n's pequenos e está dando certo, certo? Aí, então, mas quem garante que isso não vai dar errado lá na frente, né? Então, a gente vai imaginar que até um determinado K isso está dando certo, certo? Vamos lá. Então, como é que vai ficar agora? Então, a gente vai 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais pontinho, 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 mais k ao quadrado, certo? Então, eu vou dizer que isso tudo até o k ao quadrado está funcionando certo e até o k ao quadrado eu tenho que essa soma tá valendo quanto? K, né? Até aqui está dando k mais 1, que multiplica 2k mais 1, tudo isso aqui dividido por quanto? Por 6, né? Aí, qual é o próximo passo? Vamos precisar dar o próximo passo, né? O próximo passo, vou colocar aqui, próximo passo, tá? É que nessa soma, adicionar
o termo k mais 1 ao quadrado, né? A soma, certo? Então, agora a gente tem o seguinte. Nesse próximo passo, a gente vai ter 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais... Aí eu tenho aqui o k ao quadrado, mais k mais 1 ao quadrado. Esse é o próximo passo, né? Só que eu sei quanto vale a soma até aqui, né? Quanto é que vale a soma até aqui? Tá aqui, a gente já tinha dito, né? A soma até aqui está dando k mais 1, 2k mais 1 sobre 6, correto? Mas aí eu tenho esse termo aqui que eu adicionei. Quanto é que vai dar agora com esse termo? K mais 1 ao quadrado, né? Então, a gente vai fazer essa conta aqui, tá? Essa conta vai dar quanto? Vou fazer assim, k mais 1, 2k mais 1, mais... Eu vou colocar o 6 aqui, né? Para poder escrever todo mundo em cima do 6. 6k ao quadrado sobre 6. Tá? Aí, eu tenho k mais 1 aqui aparecendo, né? Mais de uma vez. Será que é assim que a gente vai sair certinho disso? Então, eu vou colocar o k mais 1 em evidência, tá? Né? K mais 1 ou 6? Não, só o k mais 1, né? Aí vai ficar o 6k, né? Eu posso tirar o 6 também daqui de dentro, né? Então, eu vou fazer aqui, colocar aqui fora 1k mais 1 sobre 6. E aqui dentro, eu vou escrever todo mundo que ficou. K, 2k mais 1, mais 6k mais 1. Aí a gente tem que resolver isso que está aqui dentro agora. Quanto que dá isso aqui dentro? Isso aqui vai dar k mais 1 sobre 6. E aqui dentro a gente tem o seguinte, a gente vai ter o 2k ao quadrado mais k mais 6k mais 6, né? Resolvendo todo mundo aqui, né? Esse k eu multipliquei aqui. Aí esse 6 eu multipliquei aqui, tá? E aí, isso aqui, k mais 1 sobre 6, que multiplica, e agora a gente tem 2k ao quadrado, mais 7k, mais 6. Aqui, isso aqui eu quero escrever em função daquela raízes, né? Polinômio de raízes. Isso aí, resolvendo, a gente vai ter, se a gente pode dividir, né? K mais 1, como é que é a nota? É K mais 1, K mais 2, né? Tá faltando K mais 2. Eu podia fazer aqui a divisão pelo K mais 2, que eu imagino que é o próximo termo que vai fazer, né? Na divisão de polinômios. Bem, resolvam do jeito como vocês se sentem mais à vontade da história das raízes, mas isso aqui dentro, ele vai ficar assim o resultado, tá? Ele vai ser o K mais 2 e aqui dentro vai ser o 2k mais 3, tá? Posso mostrar isso para vocês. Aqui no cantinho, né? Se eu pegar o 2k ao quadrado mais 7k mais 6 e dividir pelo k mais 2, a gente vai ter essa resposta aqui. Se vocês quiserem fazer depois, então, o vídeo vai ficando muito longo, né? Quando eu vou parando para fazer. Mas tá aqui, ó. O que eu fiz foi isso, tá? Dividido por k mais 2, né? Aí aqui eu coloquei o 2k, aí aqui ficou 2k ao quadrado e aqui mais 4k
né? Que aí a gente faz semelhante como a gente faz na... Aqui cancelou e aqui sobrou 3K mais 6, né? Aí depois eu coloquei esse aqui mais 3 e aí veio para cá o 3K mais 6, tá? E aí chegamos no zero, né? Certo? Pronto. Então, mas se a gente não tivesse chegado por aqui, se a gente tivesse ido aqui pela fórmula, como é que ficaria? Seria o K mais um e 2K mais um, né? Então, vamos escrever a fórmula aqui embaixo, para a gente chegar pela fórmula, tá? Escrever de novo a série aqui, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais e a gente tinha o K, e aí a gente tinha o K ao quadrado, né? Mais o K mais 1 ao quadrado. E aí eu quero usar a fórmula. Como é que fica se eu fosse chegar à fórmula? Quanto é que dá essa soma usando a fórmula até aqui? Bem, é o K mais 1, né? Não é isso a nossa fórmula? N mais 1, 2N mais 1, né? Sobre 6. Colocar a fórmula só para vocês recordarem o que eu estou usando. Só que o nosso N agora é o K mais 1, tá? Mas a fórmula diz isso aqui, N mais 1, 2N mais 1 sobre 6, né? Então, eu vou usar, só que o N é o K mais 1. Então, como é que fica? Então, vai ficando assim, K mais 1 vezes K mais 1 vezes 2 vezes K mais 1. Isso tudo aqui sobre 6, tá? Que é igual a quê? Isso aqui tudo é igual a K mais 1, K mais 2, e aqui vai dar, esse aqui vai dar 2K, 2, né? E aqui dá 2. 2 mais 1 dá 3. Então, vai dar 2K mais 3 sobre 6. Que é o mesmo que a gente chegou aqui, ó. Resolvendo a conta, certo? Então, a nossa fórmula está ok, tá? Pronto. Coloca esses. Certo. E aí... Ai, não acredito, ele trouxe isso para outro canto, ó. Cadê aquele que a gente estava fazendo aqui? Peraí que deu um errinho aqui, tá? Acho que é esse, né? Esse aqui que a gente estava, ele colocou em outro lugar. Deixa eu ver se eu consigo dar um Ctrl V aqui. Deu certo. Ele fez isso em outro canto. Não, mas deu certo. Então, pronto, a gente testou essas duas fórmulas, tá? Assim, das duas formas de fazer e deu certo. Ora, essa é a fórmula do próximo passo, então a gente está com a fórmula correta, né? Na verdade, eu trouxe isso para até plugar Ctrl X. Ele tem que entrar aqui, né? Aqui. Pronto. É aqui que está o lugar. Depois eu vou mandar essas anotações, tá? Então, pronto. Aí a gente fez a do K e deu certo, a do K mais 1, né? Então, essa é a fórmula do próximo passo. Agora a gente vem para os nossos exemplos. O exemplo primeiro é o exemplo da soma de potências, tá? Soma de potências, deixa eu colocar aqui para vocês na nota. Como é que era a soma de potências que a gente fez? Foi assim. Esse aqui é o exemplo soma de potências, tá? Que é a seguinte, eu tenho 1, mais 2, mais 4, mais 8, mais pontinho, pontinho, até
o 2n, e isso aqui vai ser o 2 elevado a n menos 1, tá? Na verdade, a gente tinha descoberto que tinha um errinho aqui, né? Eu acho que é n mais 1 aqui, né? É isso? 2n mais 1, né? Então, vamos aplicar aqui para ver, para os valores de n pequenos, se isso está certo. Então, se eu tiver só um termo aqui, vamos ver, 2, 1 mais 1 menos 1. Dá quanto isso aqui? Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, menos 1, é 4, menos 1 dá 3. Não, ainda não, né? Essa é para cá, né? Então, é só n mesmo? Acho que é só n, né? Deixa eu refazer que deu um errinho aqui. Tô achando que a gente tem que fazer o 2n mesmo. Lembro que na hora da aula a gente também teve que colocar 2n menos 1 aqui. Vamos ver se dá certo com 2n. Aí eu tenho que se fosse o n igual a 1, eu teria 2 elevado a 1 menos 1. Isso aqui dá 2 menos 1, que dá 1, que dá certo, né? Só tem um termo, então tudo bem, né? Se fossem 2, 1 mais 2, né? Então, agora eu tenho dois termos, seria 2 elevado a 2 menos 1, que daria 4, menos 1, que é 3. E 3 é a soma de 1 mais 2, então tá dando certo. E se fosse até o 4, será que a fórmula funcionaria até o 4? Vamos ver. Lembrei, é porque aqui é o 2 elevado a 0, né? Aqui é o 2 elevado a 1. E aqui é o 2 elevado a 2, o 4, né? E aí o 0 é como se fosse o expoente dele, né? Então é o n mais 1 mesmo aqui, sabia? Que a gente pega o 0 mais 1. Aqui a gente pega o 1 mais 1 dá 2. Vamos lá. Pode ser pela quantidade de termos, também dá certo. Tá, 2 elevado a 2 é o 4. Então, se eu somar até o 4, vai ter o quê? 2, 2 mais 1, menos 1, né? Isso aqui vai dar 2 à terceira, menos 1, que é igual a 8 menos 1, que é igual a 7. Tá certo? Vamos ver. 1 mais 2 dá 3, mais 4 dá 7. Tá certo, né? Aí o 8 seria o 2 à terceira. Se a gente fosse verificar a fórmula aqui para o 8, seria o 2 à terceira mais 1, menos 1. Isso daria o 2 a 4, menos 1, que daria 16, menos 1, que é igual a 15. Então, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 8, 15. Dá certo. Então, a nossa fórmula está de acordo, né? Com o que está acontecendo, certo? A gente testou para os valores pequenos, né? De n. Aí, depois disso, o que a gente tem que fazer depois que a gente testa para os valores pequenos? A gente imagina que se ela vai dar certo até um valor k, né? Não é isso? Então, vamos testar agora para o valor k. E se fosse até k, nossa, será que isso dá certo para sempre? Será que não vai dar errado lá na frente? Então, a gente teria 1, mais 2, mais 4, mais 8, até o 2 k, né? E aí, se eu fizesse a aplicação da fórmula até o k, o que a fórmula me diria? Que aqui é o 2k mais 1 menos 1, né? Certo? Aí, isso aqui é imaginando que a gente chegou até o número k, certo? Só que aí vamos dar o passo, vamos para o passo seguinte, né? Que é o quê?
adicionar um termo a essa série, né? Adicionar o termo qual? Adicionar o termo 2 elevado a k mais 1, né? Então, a gente vai reescrever isso aqui agora assim. 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais pontinho, 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 mais 2 elevado a k mais 2 elevado a k mais 1. Só que eu já sei quanto vale a soma até o 2 elevado a k. É o 2 elevado a k mais 1 menos 1. Eu quero saber quando eu adiciono 2 elevado a k mais 1, quanto é que fica. Então, eu vou adicionar esse 2k mais 1 agora. E aí, eu vou ter o quê? Que isso aqui é igual a 2k mais 1, né? Menos 1. Mas 2k mais 1 é o mesmo que o quê? 2k mais 2, né? Menos 1. Ah, mas olha só. E se eu tivesse feito isso vindo pela fórmula, como é que ficaria? Quanto é que a fórmula me diz que dá isso aqui? Ah, isso aí vai ser o 2k mais 1 menos 1. Mas isso não é a mesma coisa que 2k mais 2 menos 1? Ou seja, indo pela fórmula ou indo por essa lógica, dá o mesmo resultado, certo? Ou seja, a nossa fórmula está correta. Então, vou de novo colocar aqui o nosso. Não queria que ele ficasse, tá? Jogou bem aqui do lado do outro. Tá. Agora a gente vem então para o exemplo, a soma dos ímpares. Como que era a soma dos ímpares? Vocês lembram? Soma dos ímpares, a gente tinha o seguinte. Soma dos ímpares. Tá? Tem o seguinte. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais até 2n menos 1. Isso aqui é igual a n ao quadrado. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Verifica se a fórmula está funcionando, né? Então, vamos verificar se a fórmula está funcionando. Se fosse um termo daria 1 ao quadrado. Isso é igual a 1, tá certo, né? Se fossem dois termos, 3 mais 1, né? Daria 4. Seriam dois termos, 2 ao quadrado, que é igual a 4, que dá certo. Se fosse até aqui a soma, até o 5, então seria 1 mais 3 mais 5, né? Mas, ó, seriam três termos, que daria 3 ao quadrado, que é igual a 9, certo? Se fossem quatro termos, seria 4 ao quadrado, que dá 16, né? E que é 1 mais 3, 4, mais 5, 9, 9 mais 7. Ou seja, a fórmula está funcionando, né? Então, a gente imagina que essa fórmula está funcionando até um determinado k. Na verdade, agora, esse k vai ter que ser escrito como um número ímpar, né? Então, a gente vai fazer aqui. Imaginar que funciona até um número k. Imaginemos que até um número k a fórmula funciona. Certo? O que significa isso? Que se eu pegasse e somasse 1, na verdade, esse k aqui, ele tem que ser um número ímpar, tá? Então, ele vai ser o 2k menos 1, tá? Que é o número ímpar nosso, tá? Só para a gente lembrar que é porque é número ímpar. A gente está fazendo a soma dos números ímpares, certo?
Então, eu teria aqui 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais pontinho, 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 até o mais 2k menos 1. E se a fórmula está funcionando, quando eu chegar nessa soma, nesse ponto aqui da soma, isso aqui vai estar dando o quê? K ao quadrado, né? E aí, o próximo passo. Qual é o próximo passo? Vamos dar o passo seguinte. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é adicionar o termo seguinte, né? Que é 2k menos 1 mais 2, né? Que vai ser o 2k mais 1, não é isso? Então, agora a nossa fórmula é a nossa soma, né? 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais pontinho, pontinho, mais 2k menos 1 mais o 2k mais 1. Mas se a fórmula funcionou até aqui eu sei que a soma vale quanto? K ao quadrado, né? Aí k ao quadrado mais 2k mais 1, isso é igual a k mais 1 vezes k mais 1, né? Mas k mais 1 vezes k mais 1 é o mesmo que k mais 1 ao quadrado. Só que, ora, mas isso não é quando eu aplico a fórmula? Bora ver. Quando eu aplico a fórmula, ora, mas isso é o mesmo que aplicar a fórmula. Até k mais 1. Ou até o 2k mais 1, né? Que é o seguinte, eu tenho 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais pontinho, 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 mais 2k menos 1 mais o 2k mais 1. Que é, se eu aplicasse a fórmula aqui, eu teria k mais 1 ao quadrado, certo? Soma dos ímpares. Então, vamos para o exemplo seguinte, que é a soma dos coeficientes, certo? Como é que dá a soma dos coeficientes? Vamos lá, que esse aqui é o seguinte. Soma dos coeficientes. Ele fala o seguinte, eu tenho 1 vezes 2 elevado a 1 mais 2 vezes 2 elevado a 2 mais 3 vezes 2 elevado a 3 mais até n vezes 2 elevado a n. Isso aqui diz que a soma é assim, n menos 1 vezes 2 elevado a n mais 1 mais 2. Será que está certa essa fórmula? Não sei. Vamos testar, vamos verificar
para valores pequenos de n, tá? Para valores pequenos de n. Então, esse seria o nosso primeiro passo. Então, eu quero testar aqui 1 vezes 2, 1. Se eu fosse aplicar isso na fórmula, como é que seria? Ó, n menos 1, né? Então, n aqui para a gente vale 1, então seria 1 menos 1, que multiplica 2, 1 mais 1, que é um menos, tá? Mais 2. Esse aqui vai dar 0, né? Que vai levar isso para 0, então só sobra o 2. Isso aqui, quanto que é? 1 vezes 2, 1 é 2 mesmo, né? Aí o termo seguinte seria eu somar ele com o 2, 2 ao quadrado. Aqui deu 2, né? Aqui é 2, 2 ao quadrado, que vai dar, aqui dá 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Será que na fórmula isso também vai se verificar? Vamos ver. Se fosse na fórmula, daria o quê? 2 menos 1 vezes 2 elevado a 2 mais 1, mais 2. 2 menos 1 dá 1, né? Vezes 2 a terceira, mais 2, que é igual a 10. Então, a fórmula até aqui está funcionando, ok, né? Aí a gente vai para o terceiro termo. Mas e se a gente colocasse aqui o mais 3, 2 a terceira? Será que essa fórmula ainda está funcionando? Não sei, vamos ver. Então, eu tenho aqui, a fórmula é 3 menos 1, que multiplica 2 elevado a 3 mais 1, mais 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 2 a 4, mais 2, que vai dar 34, né? Que esse aqui dá 32, né? 2 a quarta, 16, vezes 2, 32, mais 2, 34. E aqui a gente tinha o 10, e aqui a gente tem o 3 vezes 8, que dá 24. 24 mais 10, 34. Então, certíssima a fórmula, né? Aí, então, sabendo disso, a gente vem para esse passo aqui, que é fazer o passo adicional, né? Então, a gente assume que a fórmula está funcionando e a gente quer fazer o passo adicional, que é 1 vezes 2 a 1, mais 2 vezes 2 a 2, mais 3 vezes 2 a 3, mais até o K, assumindo que a fórmula está ok, a gente vai dizer K, 2AK. Até aqui dá quanto, então? Vamos ver. Até aqui, então, ia ter que até aqui dar K menos 1 vezes 2AK mais 1, mais 2, certo? Então, aqui era para a gente colocar, né? Imaginando, passo 2, né? Imagine que a fórmula funciona até cá, tá? Funciona e adicionamos o termo K2K na nossa soma, tá? A soma, certo? Agora eu vou fazer o passo 3, que é o passo seguinte, né? Ah, não, não é isso não, esse aqui. Que a fórmula funciona até o K mesmo. A fórmula funciona até o K, tá? Agora o passo 3. Vamos adicionar a nossa soma. Vamos adicionar
adicionar a soma, o termo. Qual é o termo, hein? É o k mais 1 vezes 2k mais 1, né? Então, a nossa soma agora fica assim, ó. Eu tenho 1 vezes o 2 a 1, mais o 2 vezes o 2 a 2, mais o 3 vezes o 2 a 3, mais, pontinho, pontinho, o k vezes o 2 a k, mais o k mais 1 vezes o 2k mais 1. Até aqui eu sei que a fórmula está dando certo, né? Ela está dando k menos 1, 2k mais 1, mais 2. Só que entrou esse termo aqui extra, né? Então, vou adicionar esse termo extra aqui, mais k mais 1 vezes 2k mais 1. Mas quanto que dá isso? Ora, eu vou colocar em evidência o 2k mais 1, colocar aqui dentro do parênteses o k menos 1 mais o k mais 1. E aqui fora ainda tem esse mais 2 aqui. Esse menos 1 com esse mais 1 vai embora. Então, o que sobra? 2. Ah, aqui dentro vai dar o 2k, né? 2k, aqui dentro dá 2k, vezes o 2k mais 1, mais 2. Mas 2k mais 1 é o mesmo que eu escrevesse assim, k que multiplica 2k mais 2, mais 2. Ah, mas isso aqui que resultou não é a mesma coisa que a gente fazer a fórmula? Hum? Mas mas esse resultado é o mesmo que se usasse, é o mesmo resultado da fórmula, que usar a fórmula. Vamos verificar? Então, olha só, se eu tivesse 1, 2 a 1, mais 2, 2 a 2, mais 3 vezes 2 a 3, mais pontinho, 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 mais k, 2 a k, mais k mais 1, vezes 2k mais 1. 2 elevado a k mais 1. Se eu fosse aplicar a fórmula bem aqui, quanto é que seria? Hein? Seria o k mais 1 menos 1, né? Vezes o 2 elevado ao k mais 1, mais 2, né? Mas isso aqui não é a mesma coisa que esse aqui vai embora, né? K que multiplica 2 elevado a k mais 2, mais 2, certo? Então, pronto, a fórmula também deu certo aí. Vamos fechar aqui. Vamos para o nosso próximo exemplo. Tá? Esse aqui foi o exemplo da soma dos coeficientes. Agora vamos para o próximo. A soma de Fibonacci. Como que é a soma do Fibonacci, hein? Vamos ver. Soma de Fibonacci. Então, a soma de Fibonacci é o seguinte, ele vai dizer que f de 1 mais um f de 2 mais um f de 3 mais pontinho, pontinho, pontinho. Aí eu vou só chamar a atenção que a nota de aula digitada tem uma falhinha, tá? Eu acredito que o certo é assim. Ela não tá assim, mas vocês verifiquem lá, que é aqui o f 2n menos 1
menos 1, certo? Vamos checar se essa fórmula está ok? Primeiro vamos verificar a fórmula, né? Primeiro, vamos verificar a fórmula. Para n's pequenos, tá? Então, o f de 1, só para a gente recordar, ele é 1, tá? O f de 2 também é 1, que são os termos da série de Fibonacci, tá? O f de 3 é 1 mais 1, é 2. Aí o f de 4 é 1 mais 2, que é o 3, tá? O f de 5 é o 2 mais 3, que é o 5. E o f de 6 é o 3 mais 5, que é o 8. E assim por diante, tá? Para a gente lembrar como que funciona a série de Fibonacci. Aí, o que que a fórmula está dizendo? Ela está dizendo que se eu pegar só o termo 1 aqui e for aplicar a fórmula, isso vai me dar... Na verdade, o que ela está dizendo é o seguinte, vamos ver que eu acho que é o f de 1 o f de 1, ele é o f de 3 menos 1. Acho que esse f de 1, ele tá funcionando assim, tá? Depois a gente vê que tem um... Porque é só 1, né? Aí se você olhar o 3, ele é 2. 2 menos 1 dá 1, tá? Isso aqui é 1. Então dá certo. Se eu somar o f de 1 mais o f de 2, vai dar 2, né? Mas o que que é o 2? É o f de 4, é 2, né? Isso aqui vai ser o f de 4, que é o 3, menos 1, certo? Então eu começo no f de 3, né? Aí se eu somar o f até o f de 3, 1 mais 1 dá 2, mais 2 dá 4, né? 4 vai ser igual ao f de 5 menos 1, né? Que é 5 menos 1, certo? E essa lógica que está acontecendo aqui dentro é você pegar, desses dois termos dá certo, tá? Que você pega f de 4, né? 3. Esse aqui, a partir daqui que tá dando certo. Que é 6 menos 1 dá 5, né? 2n. Na verdade, não. Ops. Ah, não, essa fórmula é o seguinte, deixa eu corrigir aqui para vocês de novo. Essa fórmula, na verdade, ela é assim, ela é 2 mais n menos 1, tá? Vou escrever aqui que eu tinha feito errado. Deixa eu corrigir. Ela é 2 mais n menos 1. Pronto, agora ela tá certa. Que agora vai dar certo aqui, ó. Se o n é 1, vou fazer aqui, Jesus. 2 mais 1 menos 1. Isso aqui vai dar o f de 3 menos 1, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Aí aqui o f de 2 é o f de 2 mais 2 menos 1. Isso aqui é igual ao f de 4 menos 1, tá? Aí aqui também vai dar certo, ó. Aqui é o 3, né? Então, f de 3 mais 2 menos 1. Isso aqui é igual ao f de 5 menos 1, que é o que a gente está vendo aqui, tá bom? Então agora deu certo.
Pronto, então a gente testou a fórmula para números pequenos e aí corrijam lá na nota de aula, tá? Quando vocês estiverem estudando, certo? E aí agora a gente vai então considerar que a nossa, depois disso a gente pode dizer que o nosso raciocínio está ok, né? Então a gente vai para esse passo 2 aqui, tá? Raciocínio e depois eu tenho o raciocínio que é o seguinte. Que é o f de 1 mais o f de 2 mais o f de 3 mais o f de k. Isso vai ser igual ao f de k mais 2 menos 1, né? Certo? Então, até o f de k, a gente tem isso aqui. O passo seguinte é que eu vou ganhar o termo fk mais 1, certo? No próximo passo, a gente vai ter o quê? O f de 1 mais o f de 2 mais o f de 3 mais pontinho, 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 mais o f de k, e aí eu vou colocar aqui o f de k mais 1. Só que eu sei quanto que vale a soma até aqui, o f de k, né? Ela vale o quê? F, k mais 2, menos 1, né? E aí eu adicionei esse f de k mais 1 aqui. Mas o que que é, na série de Fibonacci, o f, colocar até entre parênteses, k mais 1, mais o f, k mais 2. E aqui tem o menos 1 aqui fora, tá? F de k mais 1 mais f de k mais 2, lembra como funciona a série aqui? O termo aqui, o termo 3, é o f de 1 mais o f de 2, não é? O termo 4 é o f de 2 mais o f de 3, né? 1 mais 2 dá 3. O f de 5 é o f de 3 mais o f de 4, ó. 2 mais 3 dá 5. Então, aqui, o fk mais 1 mais o fk mais 2, isso aqui é o mesmo que o fk mais 3, menos 1. Ah, mas olha só, e se eu fosse chegar nisso pela fórmula, como é que seria? Seria a mesma coisa, né? Então, esse é o termo, ora, mas esse é o termo que eu chegaria pela fórmula, né? Mas esse é o termo que chegaríamos pela fórmula, certo? Se eu fizesse o f de 1 mais o f de 2 mais o f de 3 mais pontinho, 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 mais o f de k mais o f de k mais 1, quisesse somar até aqui, quanto é que daria? O que que a fórmula diz pra gente? Que é o f, k mais 1 mais 2, né? F de k mais 1 mais 2 menos 1, né? Que é igual ao f de k mais 3 menos 1, certo? E assim eu vou dar um encerramento nessa aula e tá faltando a seção de que é o que a gente tem aqui embaixo, que é o método da adivinhação, tá bem? Eu já abro outro vídeo aqui e a gente estuda o método da adivinhação. Até aqui foi a aula
normal, né? Ou a gente já faz logo o método da adivinhação aqui, já deu 1 hora aqui pra gente. Vou fazer o método da adivinhação por aqui mesmo, que dá certo. Ele é um pouquinho longo também. Não, vou fazer em outro vídeo mesmo. Até mais.